Irmãos queridos, este agora é o momento da exposição da palavra do Senhor. As crianças também vão ouvir a palavra do Senhor. Antes das crianças saírem, esperem um pouquinho, crianças, esperem um pouquinho. Um dos diáconos me avisou que uma das crianças quer orar. É você, Bernardo, que quer orar? Então pedi para as crianças virem aqui à frente. Podem vir aqui, crianças até 10 anos podem vir aqui à frente. Antes delas subirem para ouvir a palavra, Bernardo vai orar pedindo a Deus que fale ao coração delas. Senhor Pai querido, obrigado por a gente estar aqui na igreja aprendendo de Ti, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por essa paz, Senhor. Faça que as perseguições acabem, amém. Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Deus abençoe, crianças, a vocês e a nós que vamos também ouvir a palavra do Senhor. Devagar, não precisam correr. Obrigado, irmãos. E nós, queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 2. Neemias, se você tiver alguma dificuldade, abra no livro dos Salmos e vá voltando um pouco e você vai encontrar Neemias. Neemias, capítulo 2. Semana passada nós começamos a expor este maravilhoso livro da palavra maravilhosa do Senhor. Neemias, capítulo de número 2. Neemias, capítulo 2. Ok? Então, nós vamos ler. Eu peço que os irmãos acompanhem com atenção, com interesse. É a palavra de Deus para a sua vida. Então, preste bastante atenção no que diz a palavra do Senhor. No mês de Nisã, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se esse seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade, do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Vamos ler juntos, queridos, o final do versículo 8. Vamos ler juntos? E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Mais uma vez. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Vamos orar. Pai Celestial, que a tua mão bondosa esteja agora sobre nós,
nos fazendo, ó Deus, entender e crer na Tua palavra. E que através disso possamos experimentar a paz do Senhor, o conforto do Senhor, a segurança no Senhor, o Deus cuja mão bondosa guia a vida do Teu povo e restaura o Teu povo. E é no nome de Jesus que nós oramos gratos. Amém. Preste atenção nas seguintes frases. O que será da minha vida? O que será da minha família? O que será da igreja? O que será do nosso país? O que será desse mundo? Essas frases não são incomuns. Essas frases, por vezes, têm sido ditas, ou mesmo que não proferidas verbalmente, têm estado no coração de muitas pessoas, mesmo daqueles que pertencem ao povo de Deus. O que será da minha vida? Sabe, queridos, aquilo que nos inquieta, as nossas indagações, por vezes até os nossos questionamentos, estão ligados às nossas convicções. Os nossos questionamentos, as nossas emoções estão ligados às nossas convicções. Quais são as suas convicções? Há pessoas que vivem aquela filosofia de vida de que Deus não existe, os chamados ateus. Então para eles, e não somente aqueles que se declaram ateus, para muita gente a vida nada mais é do que uma sucessão de acontecimentos ao acaso, acontecimentos ocasionais, acontecimentos sem sentido, acontecimentos naturais. Para muitos, então, a vida não passa de uma sucessão de acontecimentos fortuitos. Para muitos, a vida não passa de questões de sorte ou azar. Para muitos, a vida é assim. E eu penso que para aqueles que não creem que existe um Deus todo-poderoso, a vida não vai passar disso mesmo na concepção dessas pessoas. A vida vai ser acaso, vai ser sorte, vai ser... Mas aqueles que dizem crer em Deus, mas não no Deus da Bíblia. Os deístas, por exemplo, eles creem que Deus existe. Eles creem, por exemplo, que Deus é o Criador, mas creem, o deísmo diz que Deus criou todas as coisas e criou o universo com tudo que Ele tem, mas Deus então se afastou e deixou o universo trabalhando sozinho. Sabe aquela ideia do relojoeiro que constrói o relógio, dá corda no relógio e deixa o relógio trabalhar? E Deus então não intervém. Ele está como um espectador da história. Afinal de contas, em respeito à vontade do homem e o teísmo aberto que tem encontrado guarida no coração de muitas pessoas e tem sido pregado por pastores famosos, inclusive no nosso país, ou a teologia relacional, diz que Deus, por respeito ao ser humano, Ele não pode se intrometer nas decisões do ser humano. Vejam que para eles, então Deus não tem como conhecer o futuro, porque se a história está acontecendo, está sendo escrita pelos seres humanos, por Deus e pelos seres humanos, que Deus permite que tomem as suas escolhas livremente, livres do próprio Deus e da vontade do próprio Deus, então este é um Deus que pode até ser amoroso. Eles dizem que Deus é amoroso, mas Deus não é soberano, porque Ele deu lugar para o homem tomar as decisões. Então Deus só pode agora acompanhar o ser humano. Para esses que, mesmo crendo em Deus, acreditam que somos nós que agimos e que fazemos o que acontecemos, nós é que escrevemos a história, para esses também não há como ter muita segurança, porque se somos nós que escrevemos a história, como nossa irmã Emanuele diz que vai haver um final feliz se é o ser humano que escreve a história? Bom, nesse caso, não se sabe se haverá um final feliz. Mas não, queridos, nós não somos daqueles que acreditam num Deus que é todo amoroso, mas não é todo poderoso. Nós cremos no Deus da Bíblia, no Deus que dirige a história, cujas mãos bondosas estão dirigindo a história, estão redimindo o seu
povo. É por isso, queridos, que nós podemos encontrar na palavra do Senhor, e o resumo da mensagem desta noite, de Neemias 2, versos 1 a 10, é que a mão bondosa do Senhor, ela age na história, cumprindo seus propósitos redentores. E isso não exclui de forma alguma a nossa ação. E não exclui também situações difíceis. Eu vou repetir, o resumo da mensagem dessa noite é que a mão bondosa de Deus age na história e age cumprindo seus propósitos redentores. Isso não impede a nossa ação, é verdade. Isso também não impede sofrimentos e dificuldades que enfrentamos. Nós vamos aprender isso em 4 partes. A primeira delas é: a mão bondosa do nosso Deus está em ação na história. A mão bondosa do nosso Deus está em ação na história. E também, meus irmãos, a mão bondosa de Deus age antes mesmo da nossa ação. A mão bondosa do Senhor está em ação na história, o que significa que ela age mesmo antes da nossa própria ação. Olhe comigo o verso de número 1. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Irmãos queridos, no domingo passado nós começamos a olhar para este maravilhoso livro da palavra do Senhor, o livro de Neemias. E vimos no domingo passado, no contexto histórico, que este livro, essa história acontece numa época em que o povo de Deus estava no cativeiro. O povo de Deus, pela mão do Senhor, havia sido entregue, por causa dos seus próprios pecados, havia sido entregue nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E então o povo foi para a Babilônia, foram transportados e viajaram cerca de 1.500 quilômetros, aliás, 1.500 quilômetros até Suzã, né, onde estava Neemias. Eles foram para uma região ainda maior, e alguns viajaram até por mais quilômetros na região da Babilônia. Mas Deus, conduzindo a história, faz com que um outro império assumisse ali, né, o controle do mundo naquela época debaixo das mãos do Senhor, é verdade. O Império Medo-Persa, o império onde havia uma aliança entre a Média e a Persa. E através de Ciro, e se você olhar em Esdras 1, vai ver que foi Deus quem conduziu isso, Deus quem tocou no coração de Ciro. Ciro assume então, através da Pérsia, assume o império, e ele tem uma política, os persas tinham uma política diferente dos babilônicos, e Ciro faz um decreto, permitindo o povo de Deus começar a voltar para Jerusalém. E o povo começa a voltar, o povo começa a retornar para a sua pátria. Nós, no livro de Esdras, nós aprendemos sobre isso, e Esdras, através da supervisão de Zorobabel e também de Josué, começam a reconstruir o templo de Jerusalém. E passa o reinado de Ciro, passa o reinado de Dario I, passa o reinado de Xerxes, ou Assuero, personagem que aparece muito no livro de Esther, não é verdade? E então começa o reinado na dinastia persa desse chamado Artaxerxes, o longínquo. Artaxerxes é então naquela época considerado o homem mais poderoso do mundo, o rei que está ali reinando, e Deus, de forma soberana, de forma proposital, coloca Neemias como copeiro do rei. Se você olhar no final do capítulo 1, diz isso: nesse tempo eu era o copeiro do rei. Percebam, irmãos queridos, que na história nada é acaso. Nunca, queridos, foi acaso. Neemias estava ali, Neemias havia sido colocado pelo próprio Deus no palácio. Ele era copeiro do rei. Ele era alguém, como nós vimos na semana passada, que era uma pessoa de confiança do rei. Era ele quem bebia o vinho antes do rei beber, para saber se estava envenenado. Era alguém que tinha relacionamento com o rei, era alguém que tinha acesso ao rei, e isso não foi obra do acaso. Deus estava agindo mesmo antes de Neemias agir. Deus preparou os recursos para a obra muito antes de Neemias enxergar a necessidade da obra. Pastor Ricardo, reverendo Ricardo Iglesias, pastor da igreja Betel, a minha igreja e do Douglas e da Camila, nossa igreja de origem, ele expôs Neemias em reuniões, né, de oração, e eu achei interessante essa frase: Deus preparou os recursos para a obra muito antes de Neemias enxergar a necessidade da obra. E é isso mesmo, meus irmãos.
Nós vimos na semana passada Neemias recebendo a notícia através de Hanani que a situação em Jerusalém era terrível, que a situação em Jerusalém era de miséria, a situação em Jerusalém era de vergonha, os muros estavam destruídos. Neemias ouve essa notícia, Neemias fica consternado e Neemias passa a orar e a buscar ao Senhor. Mas o curioso, irmãos, é que não se trata de que Deus estava com o seu povo cativo e Deus estava esperando alguém se importar com a situação, e Deus deu muita sorte porque quem se importou com a situação foi justamente alguém que estava ao lado do rei persa. Não é nada disso. Deus, dirigindo a história, fez com que Neemias estivesse justamente na presença daquele que Deus havia colocado como uma pessoa poderosa naqueles dias, Artaxerxes, o longímano. Deus o fez copeiro do rei da Pérsia, que era o grande império. Neemias era um homem de confiança e, como eu disse, isso não é coincidência. Assim, queridos, como não foi coincidência o fato de José ter sido vendido pelos seus irmãos como escravo, José ter sido levado até o Egito, José ter passado tudo que ele passou, até o ponto em que Deus o colocou como o segundo maior do Egito, nada foi acaso. A ponto de que quando os irmãos de José vão até o Egito em busca de comida, na época de fome na terra, e na época em que havia comida no Egito, pela provisão do Senhor através da vida de José, José se dá a conhecer aos seus irmãos dizendo assim: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bem, Deus direcionou em bem. Irmãos, nada é acaso. Vocês entendem isso? Você entende que nada na sua vida é acaso? Você entende que há um Deus reinando e que governa este mundo, que Deus age mesmo antes de nós? Nada é acaso, nada é coincidência, tudo é providência. Eu disse que eu iria falar sobre a pastoral do boletim, né? Tudo é providência. Você não está onde você está por acaso. Às vezes eu ouço gente dizendo assim, pastor, que chegam até mim e dizem assim: pastor, lá no meu trabalho está difícil, é um lugar terrível, eu não quero continuar lá. Pastor, lá onde eu estudo as pessoas são difíceis. Eu digo assim: você pode buscar um outro trabalho, você pode buscar, mas não se esqueça que você não está onde você está por acaso. Pastor, tem uma pessoa difícil na minha vida. Eu digo assim: não pense que isso é coincidência, ou que é porque Deus não gosta de você. Pense que Deus quer usar a sua vida como instrumento nas mãos dele, no lugar onde você trabalha, no curso onde você está estudando, na vida de pessoas que Deus coloca na sua vida, que Deus coloca no seu caminho. Nada é coincidência, queridos irmãos, tudo é providência. As pessoas então que você encontra, que você tem contato, nada é acaso. Você não trabalha onde você trabalha por acaso. Não veja, por exemplo, o seu trabalho apenas como um meio de sustento, mas veja como um ministério, uma forma de você servir ao Senhor, glorificando ali ao Senhor, sendo sal da terra e luz do mundo onde Deus te colocou. Irmãos queridos, o Deus cuja mão bondosa dirige a história, Ele nos guia pelos seus caminhos, e nada em nossa vida é acaso. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que Deus vai dirigindo a história e de forma soberana, de forma proposital, para a glória dEle, para a redenção do seu povo. Ele coloca pessoas, Ele tira pessoas, Ele organiza as coisas. E às vezes para nós pode parecer que as coisas não fazem sentido. Você já ouviu aquela canção do Estênio Márcio chamado Tapeceiro? Ele vai falando: a nossa vida é vida de tapeçaria. Nós vamos olhando e parece que as coisas não fazem sentido. Mas ele diz, quando nós olhamos, porque é alguém que está fazendo um tapete, e talvez você já tenha, eu me lembro na minha infância de ver pessoas fazendo tricô, crochê, e aquilo não fazia sentido. Quando você está olhando do outro lado, não faz sentido. Mas quando você vê a obra acabada, aí você vê que aquelas linhas, tudo aquilo tinha um sentido e faz um sentido. Mas por vezes, irmãos, ao longo da nossa história, as coisas talvez não façam sentido. Mas não tenhamos dúvida de que Deus rege a história. Neemias ali, no palácio do rei persa, não era acaso, nunca foi acaso. E então Neemias está ali, diz o versículo de número 1, no mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Artaxerxes
rei persa, era muito, mas muito diferente, era um homem muito diferente de Neemias. E é interessante como Deus, Ele vai conduzindo as coisas, e Deus vai usando a vida de Neemias, e Deus vai usando a vida daquele rei persa. Neemias ouviu a notícia, né? Nós vimos no capítulo 1, verso 1, e quando você olha no capítulo 1, verso 1, diz que aquilo aconteceu no mês de Quisleu. Mês de Quisleu significa entre novembro e dezembro, era final do ano. Agora, quando você olha no capítulo 2, diz que era o mês de Nisan. Mês de Nisan, nós já estamos falando coisa entre março e abril. Abril, março. Então, daí, do final do ano até abril, cerca de 4 meses. 4 meses se passaram. E nós vemos que no capítulo 2, eles estavam entre março e abril. Significa que Neemias ouviu as notícias de miséria, de humilhação do povo em Jerusalém lá no final do ano, e passou ali entre 3 e 4 meses aguardando, orando, até que surge a oportunidade. Você percebeu que oportunidade surgiu? Olhe comigo a partir do verso de número 1 ainda, ele diz: no mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Olha que interessante, meus queridos, que Neemias está ali diante do rei, vai servir o vinho do rei, e o rei, numa sensibilidade muito incomum, percebe que aquele seu servo estava triste. Meus irmãos, quais as possibilidades, humanamente falando, daquele homem poderoso, o grande rei da Pérsia, com tantas coisas para se preocupar e ocupar, vai prestar atenção na fisionomia do seu servo, do seu copeiro? Mas é o que acontece. O rei presta atenção e vê que alguma coisa estava errada, alguma coisa estava diferente. Aquele que por tantas vezes serviu o vinho a ele, aquele que nunca havia se apresentado com um semblante triste, naquele dia estava triste. E é curioso porque a Bíblia diz que Artaxerxes não somente percebe a tristeza de Neemias, mas Artaxerxes, como alguém até conhecedor das emoções humanas, né? Ele diz assim: por que você está triste se você não está doente? Na cabeça das pessoas é muito natural alguém estar triste por causa da doença. E Artaxerxes, então, nesta sensibilidade, diz assim: bom, você está triste e você não está doente. Então, se você não está doente, está triste, só pode ser uma coisa. Parece que o rei tinha feito, né, psicologia, né? Ele diz assim: deve ser tristeza do coração. E é curioso porque o rei acerta em cheio. Irmãos, não vejam isso como coincidência. Neemias se apresenta ao rei, ele está triste, e o rei entende que aquilo era tristeza do coração, e o rei diz isso para ele. Ainda no verso 2, Neemias diz: então fiquei com muito medo, e lhe respondi que o rei viva para sempre. Por que Neemias ficou com medo? Porque não podia prever qual seria a reação do rei. O rei poderia ficar aborrecido pelo seu servo se apresentar com tristeza diante dele. Lembre-se, não era um do povo de Deus. Artaxerxes era um rei persa, de uma cultura muito diferente. Os estudiosos dizem que os persas serviam ao zoroastrismo, né? E serviam outros deuses, e era uma cultura diferente. Eles estavam tão separados culturalmente, religiosamente, etnicamente, socialmente, mas o rei consegue perceber a tristeza, e Neemias fica preocupado, mas Neemias, ele continua. E vejam o verso de número 2, verso de número 3, ele diz: e lhe respondi que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? Neemias abre o coração para o rei. Neemias não cita a palavra Jerusalém, talvez para que não parecesse que ele estava, né, levantando um motim contra o Império Persa, mas ele diz: a cidade onde estão sepultados os meus pais. Ele conta para o rei a situação daquela cidade.
E no verso 4 nós lemos, o rei me disse, o que você me pede agora? Interessante, o rei era um homem muito prático, né? E sem dúvida alguma, a mão de Deus dirigindo o coração daquele homem, porque quando nós lemos em Esdras, capítulo 1, se você voltar um pouquinho, volta um pouquinho aí a sua Bíblia, você vai chegar em Esdras capítulo 1, olhe comigo o que diz, no 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte, e aí vem um decreto, né? O edito de Ciro, para o retorno permitindo o retorno do povo. Vocês perceberam o que diz o texto? Quem foi que despertou o coração daquele rei persa? Foi o Senhor. Quem estava despertando o coração de Artaxerxes era o próprio Deus. Queridos, o nosso Deus é aquele que desperta o coração de quem Ele quer despertar. É aquele que usa reis, mesmo reis que não pertencem ao Senhor. É Ele quem governa todas as coisas. E então nós lemos Artaxerxes perguntando para Neemias, o que você quer agora? Agora preste atenção na continuação do verso 4. Então eu orei ao Deus dos céus. Percebam, irmãos queridos, Neemias ele vai orar. Porque Neemias sabia uma coisa, quem dirige todas as coisas, quem inclusive dirigiu o coração do rei, não era a esposa do rei que estava ao lado dele. Deus podia usar inclusive a vida da esposa, porque por vezes as esposas influenciam muito os maridos, não é verdade? E não é por acaso que diz o verso 6 que o rei tinha a rainha sentada ao seu lado. Deus inclusive usa a vida daqueles que estão ao redor das pessoas que Ele quer tocar. Mas fato é que Neemias, entendendo a situação, ele orou ao Deus dos céus. Ele fez aquilo que nós podemos chamar de uma oração relâmpago. Irmãos, nós aprendemos, em primeiro lugar, que Deus, Ele dirige. A mão bondosa do Senhor, ela dirige a história. A mão bondosa do Senhor age na história. Ela está em ação na história. Neemias não estava ali por acaso. A mão bondosa do Senhor age na história, tocando nos corações. Deus estava tocando no coração daquele homem chamado Artaxerxes, o rei persa. Mas nós aprendemos uma outra lição, queridos, nesta noite. A mão bondosa do Senhor, queridos, ela não apenas dirige a história, mas a mão bondosa no Senhor não exclui a nossa ação. Olhe comigo o verso de número 4. Verso de número 4 diz assim, o rei me disse, o que você me pede agora? Preste atenção, então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Perceberam aqui? Duas coisas, Neemias orou, mas ele não parou na oração. O que ele fez? Ele falou com o rei. O que nos mostra, queridos irmãos, que o fato de Deus dirigir a história, o fato da mão bondosa do Senhor estar em ação na história, mesmo antes da nossa ação, isso não exclui a nossa ação. Neemias ficou orando por cerca de 3 a 4 meses por tudo aquilo. Quando Deus dá oportunidade para falar, Ele fala com o rei. E quando o rei pergunta o que você quer que eu faça, mais uma vez Neemias ora, uma oração relâmpago, uma oração instantânea, sabendo que ele dependia do Senhor, mas ele não para, ele fala, orei e disse. Queridos, isto é muito significativo, nós não podemos negligenciar a nossa responsabilidade. Eu preciso de um emprego, eu vou orar ao Deus cuja mão bondosa dirige a história. E então eu vou permanecer na minha casa, né? Eu vou continuar ali maratonando séries até que alguém toque a campainha e diga assim, olha aqui eu vim te propor um emprego. Um amigo dizia assim, ele estava desempregado, eu perguntei, escuta, você não vai procurar emprego? Eles dizem, não, vai que eu ache, né? Vai que eu encontre, né? Mas há aqueles que acham que Deus vai, e às vezes até acontece uma situação como essa, mas não na negligência da pessoa.
Calvino defendia, o grande teólogo do século XVI, João Calvino, defendia, né, a sua forma hermenêutica de interpretar a bíblica, né, histórico-gramatical, orare et labutare, orar e labutar. Então, um pregador que vai expor a palavra do Senhor, ele deve orar, sem dúvida alguma. Eu estou convencido, irmãos, de que se não for o agir do Senhor, não adianta toda uma preparação que Deus não vai agir. Agora, eu devo orar pedindo para que Deus use a minha vida, mas eu devo me preparar. Eu devo estudar o texto, eu devo estudar o contexto, eu devo estudar a história, eu devo estudar sobre Artaxerxes, sobre Dario, sobre Ciro, sobre Xerxes, sobre Neemias, sobre Jerusalém, sobre a soberania de Deus na história, sobre a palavra de Deus para poder pregar. Queridos, a soberania de Deus, o agir do Senhor, não exclui o nosso trabalho. Orar e et labutare, orar e labutar. Nós devemos orar como Neemias fez. Nós devemos enxergar que nós dependemos do Senhor, nós não podemos nada sozinhos, não podemos ser presunçosos achando, eu é que vou fazer e acontecer. Não, nós devemos clamar, Senhor, dá-me o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas isso não deve me isentar de trabalhar para o sustento. Deus, Ele age na história. Mas é interessante saber que Deus, em sua soberania, Ele resolveu usar as nossas vidas. Ele resolveu usar a nossa vida. Eu acho interessante o que o Wiley Lowry coloca. Ele diz, Deus trabalha soberanamente por meio de agentes humanos responsáveis para realizar seus propósitos redentores. Eu vou repetir essa frase. Deus trabalha soberanamente, a mão bondosa de Deus agindo, por meio de agentes humanos, por meio de pessoas, por meio de gente como José, por meio de gente como Moisés, Josué, e por meio de gente como Neemias, por meio de gente como nós. Deus usa agentes humanos responsáveis para realizar seus propósitos redentores, de forma, queridos, que a doutrina da soberania de Deus, ou a doutrina da providência divina, não exclui a nossa responsabilidade. E pensar, queridos, que Deus está agindo na história, que Deus está redimindo o seu povo, e que Deus quer usar as nossas vidas para esse agir. Então nós dependemos de Deus, mas nós precisamos trabalhar na dependência do nosso Deus. A soberania de Deus é um chamado à ação. Nós vemos, queridos, que Neemias, ele jejuou, ele orou, ele planejou, ele se preparou, e agora ele estava falando com o rei, e ele fez a parte dele. Ele poderia ter sofrido algo, corria o risco do rei ficar aborrecido com ele, inclusive mandar matá-lo, corria o risco. Mas nem isso impediu de Neemias falar para o rei o que estava no seu coração, a situação de Judá. C.S. Lewis, ele disse em um dos seus livros que muitas vezes é mais fácil para nós orar por alguém do que ir e fazer algo por esse alguém. E é verdade. É mais fácil para nós orarmos pelos irmãos da igreja perseguida do que fazer algo mais, do que contribuir ou fazer algo além disso. É mais fácil para nós orarmos por alguém que está desempregado do que ir até lá, ver o que a pessoa precisa e compartilhar do que nós temos. É mais fácil, queridos, orar por aqueles que sofrem do que ir até lá e dizer, eu estou aqui para te ouvir, para estar com você, para te apoiar. É mais fácil, mas nós precisamos agir. É ainda mais fácil para nós orar sobre nosso próprio pecado, disse C.S. Lewis, quando realmente há trabalho que precisa ser feito. É ainda mais fácil para nós orar sobre nosso próprio pecado, quando realmente há trabalho para ser feito. Bem, irmãos, há um trabalho que precisa ser feito agora para Neemias, e ele para de orar, ele ora ali aquela oração instantânea, relâmpago, e ele trabalha, ele fala com o rei, ele diz o que estava acontecendo. Então eu orei e disse ao rei, orar e dizer, orar e trabalhar. Irmãos, na semana passada nós terminamos o capítulo 1, se você puder olhar aí no finalzinho do capítulo 1, no finalzinho do verso 11, Neemias diz o seguinte na sua oração, faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem.
Em terceiro lugar, queridos, nós aprendemos que, além da a mão bondosa do Senhor estar trabalhando neste mundo, antes mesmo da nossa ação, além da mão bondosa do Senhor estar trabalhando nesse mundo, né, tocando nos corações, a mão bondosa do Senhor é responsável por cada bênção. A mão bondosa do Senhor não apenas não exclui a nossa oração, mas ela cumpre os seus propósitos redentores. Ela cumpre os seus propósitos redentores. Olhe comigo a continuação do versículo a partir do versículo de número 6. Então, o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade e do templo, para as muralhas da cidade, e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Percebam, queridos, Neemias foi colocado por Deus ali. Neemias enxergou, compreendeu que ele podia ser um instrumento nas mãos daquele cuja mão bondosa age e dirige a história. Neemias orou ao Senhor, Neemias agiu, e é interessante que Neemias foi aparentemente até um pouquinho abusado, porque ele pede para o rei para permitir ir lá para Jerusalém, fazer uma viagem de cerca de 1.500 quilômetros de Suzã até Jerusalém. O rei permite, diz assim: quanto tempo você vai demorar? Vou ficar tantos dias. A Bíblia não coloca aqui quantos dias. O rei permite, e Neemias vai além. Olha, eu preciso da carta, né, para me permitirem passar, e eu preciso de madeira também. Olha, Neemias já tinha tudo esquematizado. E o que é maravilhoso é ler no final do verso 8: e o rei me deu o que eu pedi. E Neemias não diz: o rei me deu o que eu pedi, afinal de contas eu orei muito, afinal de contas eu fui muito sábio, afinal de contas eu tenho servido de forma exemplar, afinal de contas eu merecia isso. Não, ele não diz isso. Ele diz: o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Irmãos queridos, enxerguemos a mão bondosa do Senhor sobre nós. Enxerguemos que a mão bondosa do Senhor, por vezes, como diz Sproul no livro A Mão Invisível de Deus, é a mão que nós não enxergamos, mas é a mão que está agindo. E a mão bondosa do Senhor está sobre nós, está sobre a sua igreja, está nos abençoando. Nós somos abençoados, nós somos guardados, nós somos preservados, não porque somos bons, mas é porque a mão bondosa do nosso bondoso Deus está sobre nós. Nada do que acontece é acaso, e as bênçãos que nós temos é porque o Deus da aliança, Ele está com a sua mão bondosa sobre nós. Vejam na pastoral do boletim, Robert Charles Sproul, o R.C. Sproul, ele cita aqui, ele diz o significado da doutrina da providência: Deus ver antes ou com antecedência. E não significa que Deus adivinha as coisas, significa que Deus sabe o que vai acontecer, porque é Ele quem vai executar. É a ideia da providência. E então Sproul cita aqui a confissão de fé de Westminster, feita lá no século XVII, que definiu providência, está entre aspas, aí é o terceiro parágrafo da pastoral do boletim, que é o capítulo 6 da confissão de fé, diz: pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça e bondade e misericórdia. Preste atenção no que diz a confissão de fé. Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Por que, queridos, ou para que Deus dirige e governa todas as ações de todas as pessoas? Os teólogos de Westminster disseram: para louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. E sabe o que mais? James Inman Packer, ele acrescenta: para o bem também do seu povo. A doutrina da providência ensina que Deus governa todas as coisas, dirige todas as coisas, dispõe todas as coisas para a glória dele
e para o bem do seu povo. Irmãos queridos, creiamos nisso de todo o coração. Há um Deus reinando. As coisas não acontecem por acaso. A história não está caminhando rumo ao nada ou rumo à queda. Não, meus irmãos, é a boa mão de Deus, a mão bondosa do Senhor que está sobre nós, está sobre a sua igreja. Mas, queridos, em quarto e último lugar, o fato de Deus governar todas as coisas com a sua mão bondosa não significa que não vamos enfrentar situações difíceis. Olhe comigo os versos 8 e 9. Aliás, os versos... É isso mesmo. Os versos 9 e 10. Desculpem, versos 9 e 10. Então, fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas... E aí é o problema quando surgiu mais, né, meus irmãos? Mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. E aí você pode pensar, puxa, estava muito bom, né, para ser verdade. Deus conduzindo todas as coisas, Deus usando a vida de Neemias, que o próprio Deus havia colocado ali no palácio, Deus tocando no rei de Artaxerxes. Mas chega, Deus permitindo, fazendo com que Artaxerxes não somente permitisse Neemias ir para Jerusalém, para a reconstrução dos muros, para a reconstrução das portas, mas então vem o versículo de número 10. Mas, e aí surgem dois personagens, que se você já leu este livro, se você conhece essa história, você vai ver que eles deram muito trabalho. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E vai surgir mais um árabe. 3 pessoas que vão dar muito trabalho para Neemias, que vão dificultar muito trabalho ali a reconstrução. Mas como veremos, que não vão impedir os propósitos redentores do nosso Deus. Sabe, queridos, na nossa vida, mesmo a boa mão, a mão bondosa do Senhor sobre nós, mesmo a mão bondosa do Senhor dirigindo todas as coisas, nós vamos enfrentar dificuldades. Quantos Sambalates, Tobias, já surgiram e vão surgir na nossa vida? Vão surgir para atrapalhar a igreja, vão surgir nessa sociedade, vão surgir na família, vão surgir nas nossas vidas. E por causa deles, nós vamos ter dificuldade. Por causa dessas dificuldades, e por vezes não vão ser pessoas, vão ser situações. Por causa disso, por vezes nós vamos ter problemas. Por causa dessas dificuldades, por vezes vamos derramar lágrimas. Mas como nós lemos ainda há pouco no Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo. Irmãos queridos, a nossa vida sim não está isenta de lágrimas, mesmo a mão bondosa do Senhor nos dirigindo. Porque há quem pense que porque a mão bondosa do Senhor está sobre nós, nós teremos uma vida perfeita, de saúde, prosperidade material, e tudo vai dar certo. Não, não é assim. Não é assim. Por vezes a nossa semeadura vai ser acompanhada de lágrimas. Os que com lágrimas semeiam. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Mas o que diz também o final do versículo? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Nossa irmã Emanuela estava certa quando ela disse que o final da igreja, a história final da igreja do Senhor, não é de tristeza. Não é de tristeza. As mãos bondosas do Senhor vão continuar sustentando a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. As mãos bondosas do Senhor vão nos sustentar na hora da dificuldade. E um dia, queridos, lá em Apocalipse 21 nós lemos isso. As mãos bondosas do nosso Salvador vão enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Nós temos a certeza de um final feliz. Porque as mãos bondosas do nosso Salvador foram cravadas na cruz. E deixaram marcas que Jesus precisou mostrar para um dos seus discípulos, que era muito incrédulo, para Tomé.
Tomé precisou ver as marcas nas mãos bondosas do nosso Redentor. E quando Tomé viu aquelas marcas, ele se prostrou diante do Senhor, reconhecendo Jesus como o próprio Deus. As mãos bondosas do Senhor vão continuar nos sustentando. Mesmo com Sambalates e Tobias e Gersons na nossa vida, as mãos bondosas do Senhor vão continuar guiando a sua igreja, vão guiar a nossa vida. Então você não precisa se desesperar dizendo: o que será da minha vida? Eu sei o que será da nossa vida. Mesmo com lágrimas, um dia nós habitaremos para sempre com o Senhor. Há um hino muito precioso do nosso hinário, o hino 163, e eu queria que vocês pensassem um pouquinho na letra desse hino. Hino 163 vai ser projetado para que vocês leiam, fala sobre a direção divina. Diz assim: as tuas mãos dirigem meu destino. Olha que certeza maravilhosa. Ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida. Em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. A certeza de que a nossa vida pertence ao Senhor. A certeza, como diz o precioso catecismo de Heidelberg, é que o nosso conforto e consolo nesta vida e na morte é que nós pertencemos ao Senhor. Meus dias, sejam curtos ou compridos, passados em tristeza ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com o teu plano, é tudo bom se vendo o teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz. Por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino. Acasos para mim não haverá. Para nós não existe sorte, azar. Não existem acasos. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Mesmo quando vier a tristeza, Deus tem um propósito. Encontra em seu poder constante apoio. Forte é seu braço, insone seu amor. Por fim, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador.